Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vou ministrar uma super aula para vocês e o assunto de hoje chama-se Teoria da Burocracia de Max Weber, um assunto muito importante, um assunto muito cobrado, um assunto que nós temos aí, nós podemos abordar por dois ângulos bastante específicos, eu vou explicar para vocês cada um desses ângulos aí, muito importante. E outra coisa, um assunto que a gente se depara com esse assunto, teoria da burocracia, todos os dias, tá certo? Então vem comigo, vou explicar para vocês a teoria da burocracia, um assunto que particularmente eu gosto muito da teoria da burocracia, eu me considero um estudioso deste assunto, faz aí mais de 20 anos que o professor estuda a teoria da burocracia, porque não sei se vocês sabem, falando um pouquinho da minha história, 2 minutinhos só do seu tempo, eu sou administrador, eu sou formado em administração em 1997 ou 98, tá certo? 1998, e assim que eu concluir meu curso de graduação em administração, eu fiz uma especialização de políticas e estratégias para o setor público em seguida, em 2009, em 99, né? Eu formei em 98 e em 99 eu fiz essa especialização. Nessa especialização, eu gostei tanto do setor público que me especializei. E claro que o setor público, um dos alicerces do setor público, chama-se teoria da burocracia. Então, desde lá até agora, o professor tem estudado bastante isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui teoria da burocracia, nós temos que falar de um cara chamado de Max Weber. Ok, a gente vai estudar, vamos ler um pouquinho da história de Max Weber. Teoria da burocracia. Essa teoria da burocracia, tá? Nós temos aqui dois campos de estudos muito interessantes. Primeiro, da administração geral, ok? E o segundo, da administração pública, né? Professor, como assim da administração geral e da administração pública? Da administração geral é esta aula, que faz parte de um assunto maior, que é chamado Teoria Geral da Administração. Essa Teoria Geral da Administração, um dos principais focos, claro, que é a administração privada, né? A administração privada, e além disso, além de ser da administração privada, a administração das empresas, das organizações, muitos desses conceitos aqui, elas são aplicadas, sim, no setor público, com certeza, né? Professor, como assim setor, teoria geral da administração, a administração geral? Que a teoria geral da burocracia, é claro que ela se adentrou na administração geral, na teoria geral, aproximadamente em 1940. Né? E a teoria da burocracia, ela foi prevista, ela foi escrita, vou colocar uma data aqui de referência, não tem uma data assim especificamente, mas em torno lá de 1900, né? 1900, ou seja, a teoria da burocracia, essa burocracia racional legal que nós conhecemos, ela começou então com foco no setor público. Foi com foco no setor público a obra de Max Weber, uma das principais obras bibliográficas do século passado, um século que nós tivemos aí grandes feitos da humanidade, e a teoria da burocracia de Max Weber, é um livro fantástico, um livro extraordinário. Qual que era o propósito de Max Weber? Max Weber queria substituir o modelo de administração do setor público, que era chamado de administração patrimonialista. A administração pública patrimonialista, nós tínhamos lá, uma das características principais era a corrupção, a ineficiência, o nepotismo, e Max Weber falou, nós temos que separar a coisa pública da coisa privada, da res públicas, da res príncipes, né, patrimônio do príncipe, do patrimônio privado, do patrimônio público. Nós temos que fazer essa separação de patrimônios. Por isso, Max Weber criou aí a administração pública burocrática. Sabe qual que é o objetivo da administração pública burocrática? Preste atenção. É instituir uma administração racional legal, ou seja, uma administração eficiente, uma administração profissional. Professor, mas não é nada disso, professor, que nós enxergamos e sentimos na prática. Parou. Tá? Parou. Esta aqui é uma aula profissional, uma aula técnica, uma aula para você pontuar.
Isso aí chama-se disfunções da burocracia. Esta aula, você tem que assistir essa aula com o coração aberto, você tem que sair da defensiva, porque o examinador, ele vai querer, o examinador com certeza adora explorar esse sentimento popular de antiburocracia. Então vem comigo. Então Max Weber criou a teoria da burocracia, tá certo? Para o setor público, deu tão certo, né? Que aí, em 1940, aproximadamente, a administração, os teóricos da administração, foi até Max Weber, até a teoria de Max Weber, já tinha até falecido, falou, opa, essa teoria da burocracia pode ser aplicada nas empresas, nas organizações, inclusive vem completar, vem preencher algumas lacunas importantíssimas. Aí veio por isso que caiu aqui na teoria geral da administração. E uma coisa eu digo para vocês, todas as organizações, eu vou falar de novo, todas as organizações do mundo, elas têm aí, elas exercem um pouco de burocracia. Claro, uma com um grau mais elevado e outras com um grau menos elevado. Bacana? Então essa aqui é a pequena introdução, né? Então vamos lá, como que a burocracia apareceu aqui na administração, na teoria geral da administração? A partir da década de 1940, as críticas feitas tanto na teoria clássica pelo seu mecanicismo, quanto a teoria das relações humanas, por seu romantismo ingênuo, revelaram a falta de uma teoria de organização sólida e abrangente e que servisse de orientação para o trabalho do administrador. Alguns estudiosos foram buscar as obras de um economista e sociólogo, já falecido Max Weber, a inspiração a essa nova teoria da organização. Surgiu, assim, a teoria da burocracia na administração. É o que eu expliquei para vocês, né? Então, em 1940, nós já tínhamos passado por duas grandes escolas, né, que ainda estão válidas, né? E eram válidas, né? Que é a teoria clássica que a teoria clássica aqui nós temos Fayol, Taylor, não é isso? Que enxergava a organização como máquinas, mecanicismo, e, claro, o ser humano era uma peça dessa máquina chamada organização, e nós tínhamos a teoria das relações humanas, que era o seu romantismo ingênuo, né? Nós já estudamos essas duas teorias, e faltava uma teoria para dar uma consolidação na organização. Aí foram buscar quem? Max Weber. Tá? Vamos lá, um pouquinho de Max Weber. Então, Max Weber, nascido em 1864, falecido em 1920, né? Viveu pouco, né? 56 anos, né, gente? Um cara brilhante como esse, né? Olha, Max Weber, e eu digo para você, eu sou fã dele, sou fã de carteirinha desse Max Weber aí. A obra dele é muito importante para a sociedade, né? Muito importante. Sociólogo alemão, foi o criador da sociologia da burocracia, foi professor da Universidade de Friburgo e de Heidelberg e ficou famoso pela teoria das estruturas de autoridade, né? Então, duas coisas importantíssimas que nesses primeiros 8 minutos de aula vocês têm que saber. Primeira coisa, na teoria da burocracia, está lá na prova, Max Weber, você já tem que ligar o seu radar e automaticamente vincular a teoria da burocracia. Max Weber, alemão. Qual que é a sua formação inicial? Sociologia, ou seja, sociólogo. Ou seja, ele vai levar para as organizações o fator de sociologia, ou seja, ele é o ambiente social das organizações. E ele era economista também, tá? Ah, professor, o senhor falou que Max Weber, a obra dele não foi focado para as organizações privadas. Eu concordo com você, você está certo. O primeiro foco foi o que? Administração pública, administração pública. E se você quer aprofundar um pouco mais sobre isso, vocês podem consultar no YouTube. Tem aula, claro, aqui no nosso sistema pay-per-view do LAC Concurso. Nós temos também aí essa aula gravada pelo professor Luiz, né? Administração pública burocrática ou administração racional legal, com foco na administração pública, onde a gente completa, né? Ah, professor, estou gostando desse assunto, eu quero saber tudo sobre burocracia. Então, são duas aulas importantes. Primeiro, essa aula que eu estou explicando para vocês, tá certo? Da administração, teoria da burocracia, que faz parte do TGA, Teoria Geral da Administração, muito importante, vem completar e reafirmar muitos preceitos de Max Weber lá na aula da teoria
da teoria da administração racional legal ou administração burocrática, muito importante isso. E essas duas aulas, com certeza, vai ajudar bastante no seu entendimento. Então, vamos lá, vem comigo. Então, esse aqui é Max Weber. Vamos explicar para vocês aqui, né? Ô, professor, então é o seguinte. Então, Max Weber criou a teoria da burocracia. Perfeito. Alemão, sociólogo, economista. Para o setor público. Só que em 1940, olha só, origens da teoria da burocracia entrou como teoria aplicável às organizações. A teoria da burocracia se desenvolveu-se na administração por volta da década de 1940 em função dos seguintes aspectos, ou seja, as organizações... Gente, aqui é administração. A administração é uma ciência, eu já falei para vocês. E toda ciência tem o seu objeto de estudo. Qual que é o nosso objeto de estudo? São as organizações. Então, o nosso objeto de estudo, as organizações, lá em 1940, nós tínhamos uns pontos incompletos, nós tínhamos umas lacunas, que veio a teoria da burocracia preencher, né? Vem comigo aqui. Em 1940, nós tínhamos basicamente duas grandes escolas, aí, a escola clássica das relações humanas em andamento, né? Uma contrapondo outra, então nós tínhamos um vácuo, né? A fragilidade e a parcialidade da teoria clássica e da teoria das relações humanas. Eu quero ver o seu nível de conhecimento agora. Gente, fragilidade. Qual que era a principal fragilidade da teoria clássica, da escola clássica da administração científica, da administração anatômica de Fayol? Muito simples. Qual que era a fragilidade deles? A fragilidade de enxergar o homem como uma máquina, né? A organização como uma máquina e o ser humano como peça, um componente dessa máquina. Professor, e qual que era a fragilidade, professor, das relações humanas, né? A fragilidade das relações humanas é a ingenuidade que trata os trabalhadores. É isso que foi, inclusive, aí, que ela se tornou aí uma teoria, né? Claro que ela é aplicável depois, em detrimento dessa teoria das relações humanas, vai surgir a teoria comportamental, do comportamento, da motivação, da liderança, muito mais completa. Então, a fragilidade é a ingenuidade que trata o trabalhador. Qual que é a parcialidade da teoria clássica? A parcialidade que ambas as teorias, relações humanas e teoria clássica, elas são o quê? Parciais, elas não têm imparcialidade, ou seja, falta pontos de profissionalismo aí na defesa dessas teorias. Então, tinha uma lacuna muito grande, que claro que a teoria da burocracia vem preencher esse espaço. A necessidade de um modelo de organização racional, olha aí, racional, capaz de caracterizar todas as vantagens, todas as variáveis envolvidas. Ou seja, você tratar a organização de um modelo racional. Professor, teoria da burocracia, você tem que vincular automaticamente aonde você lê o tal de, olha só, racional legal, racional legal, nós estamos referindo da burocracia. Então, a teoria de Max Weber, ele vem trazer toda uma racionalidade com base na legalidade. Né? A gente vai falar sobre racionalidade aqui, nos próximos slides, muito importante isso aí, a gente vai falar para vocês. Então, ele vem trazer isso aqui, uma parte de racionalidade. E qual que é o objetivo de Max Weber, com a teoria racional legal? Ele busca o quê? O profissionalismo das organizações, ele busca a máxima eficiência. Ok, vamos lá. C. O crescente tamanho e complexidade das empresas passaram a exigir modelos organizacionais mais bem definidos, né? As empresas começaram a crescer, elas começaram a se tornar complexas, né? E nós tínhamos que ter o que agora? Um modelo bem mais definido, um modelo mais racional, um modelo mais legal, um modelo aí mais definido para a sua gestão. E a teoria da burocracia, só para você lembrar aí, né, um pouquinho, que eu disse já minutos atrás, a teoria da burocracia foi focada o quê? Qual que foi o principal? Max Weber criou para as organizações ou para o setor público? O setor público, gente. Existe organização maior que o setor público? Não, não existe. Tá? É o maior patrão, contrata mais pessoas, eu tenho localização geográfica gigantesca, ou seja, já a administração burocrática, por si só, já trata com o gigantismo das organizações.
né, das estruturas. Ela vem para isso, ela traz esse norte de organização, de comando, de disciplina. Então, vai ser implantado o quê? Nas organizações agora. Vamos lá, finalmente. O ressurgimento da sociologia da burocracia a partir da descoberta dos trabalhos de Max Weber, o seu criador. Então, os estudiosos da administração na época se depararam com a brilhante obra de Max Weber, se deparou com a sociologia, né, um ser social que se relaciona, né, que vai se relacionar com os membros da organização. Ele trouxe esse conceito para as organizações, né? Então, esse aqui é o contexto da entrada da teoria da burocracia na teoria geral da administração e, claro, hoje muito utilizada também ainda, né? Vamos lá. Slide importante, pode colocar em amarelinho, importante. A burocracia é uma forma de organização humana. Ser humana é por pessoas, né? Ó, burocracia, sociologia, né? O ser humano vai se relacionar com as pessoas no ambiente de trabalho, que se baseia na racionalidade. Racionalidade. Isto é, adequação dos meios aos objetivos pretendidos a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. As origens da burocracia remontam à época da antiguidade. Esse conceito de racionalidade ele é muito importante para o administrador, é muito importante para a formação do seu pensamento administrativo, na formação do seu juízo de valor na hora de você interpretar as questões de prova. Então, todas as vezes que você colocou o seguinte, racionalidade. Então, fulano de tal, preste atenção, vai agir com racionalidade para executar determinada tarefa. Significa dizer o seguinte, que para executar essa tarefa, preste atenção, nós temos o quê? Diversas maneiras para executar a tarefa. Na racionalidade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, são os melhores meios para que você atinja os resultados. Então, o foco da racionalidade de Max Weber é o quê? São os meios. Então, é o seguinte, qual que é o foco dele? Eu tenho que garantir que aquela tarefa deve ser feita daquela maneira. Porque eu segurando, protegendo os meios, nós iremos garantir os fins. Então, os melhores meios para se atingir os fins. Então, Max Weber, então, na tentativa de... Então, a burocracia é isso, cara, os meios para garantir os fins. Então, você vai ter regulamentos, vai ter procedimento operacional padrão, vai ter supervisão, vai ter disciplina, vai ter ordem para a execução dos meios. Então, se você garante os meios, você consegue garantir os fins. Esse é o pensamento da racionalidade da burocracia. E essa racionalidade, claro, aí você pode ser aplicado em diversas ciências, em diversos momentos. Agora, eu já vi uma prova de concurso, tá? Onde o examinador, com certeza sabe muito disso, ele falou o seguinte, né? Ele tentou confundir o candidato, mas o candidato aqui do LAC, o cara não confunde, não. Ele falou o seguinte, os fins justificam os meios. Opa, os fins justificam os meios. Aqui são os melhores meios, né, para atingir os fins, né? Foco nos meios. Então, burocracia é nos meios. E o que eu disse? Os fins, os objetivos pretendidos, justificam os meios. Ou seja, eu não quero nem saber como vai ser feito, só quero garantir os fins. Isso aí não é de Max Weber. Então, os fins justificam os meios é de Maquiavel, tá? Cientista político, italiano, uma obra importantíssima lá na ciência política. Então é o seguinte, caiu na sua prova, atenção, pegadinha, presta atenção, os fins justificam os meios, não é de Max Weber, é de quem? Nada mais do que Niccolo Maquiavel. O nosso aqui são os meios, os melhores meios para se atingir os fins. Então, foca no meio, tá? Foca no meio. Lá na nossa próxima aula, na aula que eu falei para vocês de administração burocrática, racional legal, no paradigma racional legal, eu digo para vocês o seguinte, lá a gente vai perceber
que a administração ela vai evoluir e ela vai mudar o foco dos meios para os fins, ou seja, para os resultados. E isso chama-se de administração gerencial. Também tem aula disponível no YouTube sobre isso do professor Luiz. Vai lá, dá uma assistida lá, ou, claro, se você tiver acesso aí, vai no seu pay-per-view. Então, a racionalidade, tá, de Max Weber é isso, os melhores meios para se atingir os fins. Agora o seguinte, qual que é o objetivo central da burocracia? Qual que é o objetivo central dessa teoria tudo? O que vai trazer de benefício para a organização? Como que a burocracia deseja os resultados organizacionais? Deseja na máxima eficiência, né? E o conceito de eficiência aqui, nós temos duas vertentes. Primeiro, fazer mais com menos, ou seja, produzir mais com menos recursos e fazer as coisas certas. Então, o objetivo da burocracia é isso, né? É a máxima eficiência. Ah, professor, mas na prática, professor, eu não enxergo a máxima eficiência nas organizações. Aí eu digo para você o seguinte, cara, que o examinador vai tentar levar você ao erro, vai tentar levar esse pensamento, mas está errado. Então, o objetivo da burocracia é a máxima eficiência. Ah, professor, tem um órgão público que tem bastante burocracia, ou uma empresa que é muito burocrática, o que acontece? Lá não tem a máxima eficiência. Olha só, então ali não é uma característica, uma vantagem da burocracia. Ali você vai estar se deparando com uma situação chamada disfunções da burocracia. Acontece que as organizações no Brasil, tanto públicas quanto privadas, elas não foram competentes para implantar uma burocracia tipo weberiana na sua administração. Não conseguiram, porque se tivesse conseguido implantar uma administração do tipo ideal de burocracia weberiana, as organizações deveriam produzir a máxima eficiência. Exercício. Polícia Civil DF, CESP 2013, cargo de escrivão. A burocracia é compreendida como uma maneira de organização humana baseada na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível nos alcances dos objetivos. Ou seja, a resposta está absolutamente correta. Por quê? Porque Max Weber, na teoria da burocracia, ele trata a racionalidade como o quê? Foco nos meios para se atingir os fins pretendidos, não é isso? E qual que é o objetivo da burocracia? Máxima eficiência. Então, está aí para vocês. Ah, professor, isso aqui é igualzinho o texto que o senhor do texto da videoaula. Sim, é o mesmo texto. Por quê? Porque o professor gosta de utilizar o material didático na qual as bancas examinadoras costumam retirar as questões de prova. Então, esse caso aqui, ele está correto. Essa bibliografia aqui é a bibliografia do Hidalberto Chiavenato, Teoria Geral da Administração. Olha como muito fácil, né? Desse exercício aqui, duas coisas eu quero fixar na sua cabeça. O conceito de racionalidade de Max Weber, isso cai em prova, várias provas de concurso cai isso. Qual que é o conceito de racionalidade de Max Weber? Os melhores meios para se atingir os fins. Então, o foco é nos meios. Se você conseguir que toda a sua estrutura administrativa faça os meios, o que tem que ser feito corretamente, você vai conseguir garantir os fins. E o objetivo da organização é a máxima eficiência. Max Weber, ele é sociólogo. Se ele é sociólogo, ele vai estudar quem? As sociedades, né? Muito importante esse estudo aqui. Isso aqui cai demais, cara. Isso aqui cai demais. Tipos de sociedade, tipos de autoridade de Max Weber. Então é o seguinte, ele é sociólogo, então ele observou, fez vários estudos, várias pesquisas em relação aos tipos de sociedade existentes. Viu aí, cada sociedade ela vai ser norteada por um tipo de autoridade. E Max Weber, isso cai muito em concurso, ele distinguiu 3 tipos de sociedade. Sociedade tradicional, sociedade carismática e sociedade racional legal, ou burocrática. 3 tipos de sociedade. Tá certo? Cara, isso cai demais, hein? Cai demais. Primeiro, sociedade tradicional. Gente, eu já tenho um conceito
um conceito mental, um juízo de valor. Todas as vezes que eu coloco aí o tal do tradicional, eu enxergo o antigo. Tradicional. Tradicional vem o quê? Da tradição. A tradição é aquela tradição, é aquele costume, aquele hábito que vai superando gerações e gerações. Uma geração vai passando pela outra. Então, esse tipo de sociedade tradicional, onde predominam as características patriarcais. E patrimonialistas, como família, clã e sociedade medieval. Cara, aqui não tem auto-engano, aqui é para você aprender. Professor, patriarcais. Patriarcais vem de um termo lá do grego, né, chamado de pater. Professor, quem que é esse pater? Esse pater nada mais é do que o pai. Ah, esse pai é o quê? É o pai de família. É o pai de família. Professor, patrimonialista. Patrimonialista é um tipo de administração aí, principalmente desenvolvida pelo Estado português. A administração pública burocrática, ela surge para eliminar, para exterminar a administração patrimonialista. Uma das características do patrimonialismo, né, vamos colocar aqui, vamos escrever, é claro, né? Vamos colocar aqui, é o tal do nepotismo. Nepotismo. O que mais, professor? Corrupção. Corrupção, né? Está aí. É um tipo de administração que está lá só para roubar e um tipo de administração que está lá só para ter uns cargos para serem preenchidos pelo nepotismo, ou seja, parentes do soberano, da pessoa que tenha o poder. Como? Família. Aí eu pergunto, família é patriarcal ou patrimonialista? É pater, né? Isso. Clã, pater. O que é o clã, professor? Esse clã aqui, normalmente é aqueles filmes, né? Tem aquelas famílias gigantescas, clã não sei do quê. Vou colocar, por exemplo, vou inventar um clã aí, ó, clã dos Carvalho, né? Meu nome é Luiz Antônio de Carvalho. Então, quem que vai ser o pater do clã Carvalho? Vai ser lá o velhão, né? O cara o mais experiente, o cara que conduz. Ele é o clã, né? A família do clã lá, né? Pater, né? Então, a família para a sociedade medieval. Sociedade medieval é o quê? É o modelo patrimonialista, né? Lá tem vários filmes de época que vocês podem retratar isso, que lá na sociedade medieval o que mais tinha que era nepotismo e corrupção. Então está aqui. Então a sociedade tradicional. Professor, isso aqui é sua história, isso aqui é questão de concurso, aqui eu estou preparando vocês para de alto nível. Na prova, clã. Opa, clã o quê? Sociedade tradicional. Estrutura de poder, quem que é? Quem que tem autoridade? Quem que manda? É o patriarca. Sociedade medieval, patrimonialismo, tá aqui, bacana? Então vamos lá, né? Então sociedade tradicional. Então essa aqui é a estrutura de comando das sociedades tradicionais. Tem mais, professor? Tem. Agora sociedades carismáticas. Sociedade carismática. Carismática vem do carisma. Ou seja, é aquele tipo de sociedade que vai se formar em forma de uma pessoa, de um líder, e esse líder é o cara. É o cara que consegue liderar pelo seu carisma. Professor, como assim pelo seu carisma? O seu poder de oratória, o seu poder de convencimento, ou por alguns atos históricos, heróicos que o cara fez, que ele vai conseguir liderar a sociedade carismática. Então, existe a tradicional, que a tradicional ela vai ter pela tradição, tá certo? Pela tradição, e tem a carismática, né? Não tem tradição. Por exemplo, lá o clã, né? O clã tem aquela família do clã que comanda. Quando o chefão lá, o senhor de idade, o velhão lá vem a falecer, vai assumir seu filho, não é isso? O seu filho mais velho vai assumir aquele clã, o que é pela tradição. Aqui é pela característica da pessoa. Onde dominam características místicas, arbitrárias e personalísticas, como nos grupos revolucionários, os partidos políticos nas nações em revolução. Então, são que sociedades carismáticas, né? Aí marquem essa palavra personalísticas, né? Gente, lá no direito civil, o que é o tal do personalístico? Personalístico significa dizer que não é transferido. Tá?
Então, se o cara lá é o Mahatma Gandhi, tinha uma liderança extraordinária na Índia, de parar a Índia. Tá? Então, o Mahatma Gandhi tinha uma liderança, uma autoridade carismática. Ele vem a falecer. O filho dele, só por ser o filho dele, ele vai conseguir assumir todo aquele comando? Não, por quê? Porque era personalístico, né? Personalíssima, né? E o último tipo de sociedade é a sociedade aqui racional, legal e burocrático, né? Essa sociedade legal significa dizer que essa sociedade ela vai ser baseada em leis. Racional, melhores meios para se atingir os fins. Tá? Então, essa aqui vai ser a racional. Ou burocrática, onde predominam normas impessoais. Digo, tradicional é pessoal ou impessoal? Pessoal. É da pessoa, é da tradição. Carismáticas, é impessoal ou pessoal? Né? Professor, esse impessoal aqui significa ser que o cara o quê? É profissionalismo. Racionalidade na escolha dos meios e dos fins. Olha aí, ó, dos meios, dos fins, racionalidade. Como nas grandes empresas, nos estados modernos, nos exércitos, etc. Não na sociedade aqui, ok? Então, Max Weber, ele traz 3 tipos de sociedade, e cada sociedade dessa aqui vai ter um tipo de autoridade. Então, na sociedade tradicional, nós teremos o que? Autoridade tradicional. E assim por diante. Quais são as características da autoridade tradicional? Aqui comigo, né? Vamos lá. Quando os subordinados aceitam as ordens dos superiores como justificadas, porque essa sempre foi da maneira pela qual as coisas foram feitas. Olha aí. Pela tradição, sempre pela qual, como as coisas foram feitas. O domínio patriarcal, do pater, do pai da família, não é isso? Do chefe do clã, do despotismo real, o cara é rei, então ele é rei porque ele tem ali sangue azul, então ele tem um poder divino, e pela tradição, representam apenas o tipo mais puro de autoridade tradicional. O poder tradicional não é racional. Detalhe, o poder tradicional não tem razão. Não são os melhores meios para se atingir os fins. O poder tradicional vem o quê? Da cabeça do cara. Pode ser transmitido por herança. Se eu sou rei, eu posso transmitir o meu reinado para os meus herdeiros, não é isso? E é estritamente conservador. Não quer mudança no status quo. Sempre foi assim, assim será e assim será. Toda mudança social implica rompimento mais ou menos violento das tradições. Também ocorre em certos tipos de empresas familiares mais fechadas. Então está aqui o poder tradicional, né? Poder tradicional. Ah, professor, empresa tem isso? Claro que tem. Tem as empresas lá altamente familiares, tradicionais, tá? E onde acontece, claro. Então é a tradição resistente a mudanças, né? E vocês podem perceber, voltando um pouco da nossa história, tá? Quando teve a Revolução Francesa, teve guerras, teve um rompimento, foi violento, teve uma revolução, milhares e milhares de pessoas foram assassinadas, né, na França, lá, diante da Revolução. Queriam fazer o quê? Queriam fazer um rompimento com o modelo tradicional. Tá? Vamos lá. A autoridade carismática da pessoa. Então, cada sociedade vai ter um tipo de autoridade. Tem que saber as características. Quando os subordinados aceitam as ordens do superior como justificadas. Por exemplo, lá no modelo tradicional, eu vou aceitar a ordem do rei. Por quê? Porque a tradição diz assim, que você tem que obedecer ao rei. Aqui, você vai obedecer a ordem do cara por causa da influência da personalidade e da liderança do superior, como qual justificam. Ou seja, putz, eu vou obedecer esse, porque esse é o cara. Ele me convenceu, a pessoa dele, não o cargo que ele ocupa. Mahatma Gandhi não tinha cargo nenhum. Cargo nenhum. Tá certo? Ou seja, pelo carisma da pessoa. Carisma é um termo usado anteriormente no sentido religioso, significando o dom gratuito de Deus, estado de graça, etc. Weber,
e outros usaram o termo como o sentido de uma qualidade extraordinária, indefinível de uma pessoa. Então, são poucas pessoas que têm autoridade carismática. É aplicável a líderes políticos, como Hitler, Kennedy, etc., capitães da indústria, como Matarazzo, Ford, etc. Então, são grandes líderes carismáticos. O poder carismático é um poder em base racional. É instável e facilmente adquire características revolucionárias, né? A racionalidade, a base racional dele é do poder carismático, não é racional legal, né? Racional legal porque são os melhores meios para se atingir os fins, e esses melhores meios estão escritos em um papel, em uma lei ou uma norma. Não pode ser delegado. Por que ele não pode ser delegado? Cai muito em concurso, porque ele é personalíssimo. Somente aquela pessoa, Ford, somente ele tinha aquela herança, Kennedy, né? Somente ele, né? Nem recebido por herança, como o tradicional. Então, pontos importantes, os examinadores gostam de cobrar esses dois pontos que eu acabei de falar, comparando a autoridade carismática da tradicional. O tradicional pode ser transmitido por herança. Aqui não, aqui é personalismo, não pode ser transmitido por herança, né? E, finalmente, autoridade legal. Legal porque está na lei, está numa norma. Se está na lei, está na norma, a gente deve supor que essa lei, essa norma, analisou a racionalidade dela, ou seja, os melhores fins para se atingir os objetivos, o foco nos meios, né? Ou burocracia. Quando os subordinados aceitam as ordens dos superiores como justificadas, porque concordam com certos preceitos ou normas que consideram legítimos e dos quais deriva o comando. Então, é o seguinte, no racional legal, o motivo para você, os três, você tem que pensar assim, qual que é o motivo que eu tenho para obedecer o cara lá no modelo tradicional, né? O cara no modelo tradicional é fácil, sabe qual que é, o que vai, o modelo mental, no tradicional, é porque sempre foi assim. Ponto. 2, tá? 2. Vem comigo, 2. Lá na sociedade carismática. Puta, esse é o cara. Tem um carisma, um poder de influenciação da pessoa dele. E agora é o seguinte, no racional legal, você vai obedecer o cara porque tem uma lei. E você sabe que essa lei ela é legítima. Ela foi feita de forma democrática, ela é aprovada, ela está valendo. Então, é o poder racional legal. Então, por isso, ó, normas que consideram legítimas aos quais deriva o comando. É o tipo de autoridade técnica, atenção, muito importante. Então, a autoridade burocrática, a burocracia, ela está baseada na técnica, na meritocracia e méritos e administrada, ou seja, 100% profissional. Falou em burocracia, você tem que linkar automaticamente na palavra profissional. Baseia-se na promulgação. A ideia básica fundamenta-se no fato de que as leis podem ser promulgadas e regulamentadas através de procedimentos formais e corretos, né? Professor, o que é uma lei promulgada? É promulgada quando tem um sistema de aprovação de leis, vamos colocar aqui federal, que nós temos o Congresso Nacional aprova uma lei, e o presidente da República vai legitimar, vai promulgar a lei, vai sancionar. Então, ela é promulgada, ou seja, de acordo com o sistema democrático, né? O conjunto governante é eleito e exerce o comando de autoridade sobre seus comandados, exigindo certas normas de leis. A obediência não é devida a uma pessoa em si, mas um conjunto de regras e regulamentos legais previamente estabelecidos. A legitimidade do poder racional e legal se baseia em normas legais racionalmente definidas. Então, isso aqui são alguns exemplos para vocês aqui sobre autoridade. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Isso aqui é uma parte pouco histórica, mas muito importante para os nossos estudos. Então, é o seguinte. Max Weber criou a burocracia para o setor público. Ele era sociólogo, ele estudou que a sociologia das sociedades. Então, sociedade, 3 tipos, né? Sociedade tradicional, carismática e racional legal. Cada uma delas tem o seu poder, tá? A sua autoridade, o que leva a pessoa a obedecer a outra. Prefeitura, 2016, FGV, cargo de analista. Vem comigo. Júlia
trabalha em uma empresa em que o regulamento foi elaborado pelo conselho gestor e todos os procedimentos são aceitos pelos funcionários e considerados legítimos. Esses princípios embasam, né? Olha aí, tá? Uma questão de quê? De Max Weber, teoria da burocracia. Júlia trabalha numa empresa em que o regulamento foi elaborado pelo conselho gestor, ou seja, de forma democrática, e todos os procedimentos são aceitos, ou seja, tem legitimidade, tá? Então, esse regulamento aqui, ele é considerado o quê? Uma lei interna, uma norma, né? Ok, vamos lá. Em base, ordenamento jurídico. Vamos pular esse cara aqui, né? Depois a gente volta nele. Costume religioso da sociedade tradicional. Professor, se fosse da sociedade tradicional, costume religioso, como é que seria a elaboração dessa lei na sociedade tradicional? A lei seria elaborada de acordo com a tradição, ou seja, não haveria necessidade do conselho gestor elaborar o regulamento. Por quê? Porque seriam práticas que já vinham de antes, e sempre foi feito assim, e assim será. Então, está errado aqui, esse conceito aqui, essa atitude, esse comportamento, esse caso real, não tem nada a ver com o costume. A burocracia como forma organizacional, exatamente, que é a organização, porque na burocracia você vai formar uma norma. Da norma, você vai, se você acha essa norma como legítima e aceita, você vai fazer obedecer o comando da lei. Então, é uma burocracia organizacional. O carisma como fonte de poder está errado, porque se fosse o carisma do fonte de poder, você não precisaria fazer uma norma para as pessoas te obedecerem. Você basta falar que as pessoas vão te obedecer porque você tem esse poder. O exercício da autoridade como força de tradição. Não, não é tradição. Aqui é o exercício da autoridade legal, né? Legal, não como força da tradição. Tradição é como vinha. Ordenamento jurídico, gente. Ordenamento jurídico, com certeza gerou alguma dúvida, mas a resposta C está muito mais completa, né? Ordenamento jurídico seria, no meu entendimento aqui, não dentro da própria organização, mas fora, leis, né? Leis, decretos governamentais. Então, por isso, o gabarito correto é a letra C. É a letra C. Bom exercício esse, né? Mais um. TJ, Acre, CESP 2015, cargo de analista. As organizações formais, tá, modernas, desde as pequenas empresas até as grandes corporações, são burocracias que fundamentam-se na autoridade legal, racional, né? O que está falando o seguinte? As organizações formais. Se é uma organização formal, significa dizer que ela é uma organização formal moderna. O que é uma organização formal? Né? Aquelas que existem formalmente, né? Elas existem formalmente. Ou seja, oficialmente. Professor, no contexto de hoje, ela tem o quê? CNPJ, ele tem alvará. O que mais, professor? Essa empresa vai ter contrato social, ok? Então, ela existe oficialmente. Bacana. Desde as pequenas, até as grandes corporações, são burocracias, concordo. Gente, a burocracia está presente em todas as organizações formais. Se ela é uma burocracia, qual que é o tipo de autoridade vinculada? É a autoridade legal, baseada em leis legítimas e na racionalidade. Né? Os meios, né, os melhores meios para atingir os fins. Então, está correto, Max Weber. Professor, torna essa questão errada. Eu coloco aqui, baseada na autoridade tradicional. Está errada a questão. Tá? Então, uma palavrinha muda tudo. Você tem que saber isso, a burocracia vinculada com a autoridade legal racional. Este é o exercício e isso que esse é o trabalho, a função desse exercício, para chamar a atenção de vocês, que vocês têm que saber que a burocracia é racional legal, que a sociedade tradicional vai ter autoridade tradicional e a sociedade carismática vai ter autoridade carismática. Fácil, hein? TCE, CESP 2015, cargo de analista. Segundo Max Weber,
A organização burocrática viabiliza uma forma de dominação racional, que possibilita o exercício da autoridade e a obediência com precisão, continuidade e disciplina. Uma questão já um pouco mais assim detalhada, uma questão que a gente trabalha outros conceitos. Vamos lá, pelo início, vem comigo. Max Weber, ele idealizou a burocracia? Correto. Então, esse comando está certo. Max Weber, organização burocrática. Correto esse comando. Vamos para outro comando. Essa administração burocrática possui uma dominação racional? Possui, né? Ela possui uma dominação racional. Ah, professor, e o tal do legal? Ele esqueceu de colocar o legal de propósito, para confundir vocês. Mas, pelo contexto aqui, não inviabiliza a questão. Posso considerar que ela faz parte de uma dominação racional. O que é a dominação racional? Os melhores meios para se atingir os fins. Que possibilita o exercício da autoridade e obediência com precisão. A burocracia precisa, claro, porque tudo é previamente previsto. Continuidade, sim. Se morreu o grande líder, como são os meios, são todos formalizados, ela é formal, ela dá continuidade. E como tem disciplina, com certeza. Disciplina para garantir os melhores meios. Ou seja, a burocracia, ela tem dominação racional, ela possibilita a obediência com precisão, continuidade e disciplina. Por quê? Porque as regras são previstas, são prévias, as regras são claras e são fáceis de obedecer. Então, são características da burocracia, né? Ou seja, item absolutamente correto esse item. Tá? Para fechar essa parte de autoridade, e para vocês aí ficarem super craques em burocracia, quero trazer para vocês aqui essa imagem aqui, lá do livro do Alberto Chiavenato, TGA, Teoria Geral da Administração. Então, nós temos aqui autoridade tradicional, carismática, legal, racional. Características: tradicional, patriarcal, patrimonialista e conservantismo. Tá? Essas palavrinhas aqui costumam ser cobradas nas provas. Característica da carismática: personalista, da pessoa, mística, tem o misticismo, arbitrária e revolucionária. Legal, racional ou burocrática, racionalidade dos meios e dos objetivos. Exemplos: tradicional, clã, tribo, família, sociedade medieval. Carismática, grupos revolucionários, partidos políticos, nações em revolução. Legal, racional, burocrática, estados modernos, empresas e exércitos. Tipos de autoridade: tradicional, autoridade tradicional, carismática, carismática, legal, racional, burocrática, na burocracia. Características: não é racional, poder herdado ou delegado baseado no Senhor. Carismática: não é racional, nem herdada, nem delegável, baseado no carisma da pessoa. Racional, legal, burocracia, não, é legal, racional, impessoal, formal e meritocrática, uma meritocracia, um mérito. Né? Legitimação. Quem que vai legitimar a tradicional? A tradição, hábitos, usos e costumes. Legitimação na carismática. Características pessoais, algo diferente que ele tem. Heroísmo, magia, poder mental, carismáticas do líder. Quem que vai dar legitimidade na burocracia? A justiça da lei, promulgação e regulamentação de normas legais previamente definidas. Aparato administrativo para fazer cumprir. Na tradicional, forma patriarcal, forma medieval. Inconstante, instável, escolhido pela lealdade e devoção ao líder e não por qualificações técnicas. E na burocracia é a burocracia, né? Pronto, né? Gente, vamos lá. Terminei essa primeira parte histórica, muito importante para vocês, tá? Costumam ser cobrados nas provas de TGA, essa parte. Agora é o seguinte, vem comigo aqui. Clique lá.